Meus irmãos, meus amigos, estamos falando sobre Israel nessa sequência de mensagens, sobre Jerusalém, o lugar mais sagrado, mais santo da terra. Então estamos provando a luz das Sagradas Escrituras e nesses dias falamos sobre o Tomo da Rocha, os templos, Muro das Lamentações, último pedaço do templo que General Tito deixou ali para os judeus verem. É interessante, existe uma parte subterrânea em Israel, não é tão acessível, mas muitas pessoas conseguem o acesso. E também é um lugar turístico, mas é um pouco restrito. E lá dentro, eles pegam o Muro das Lamentações por dentro. Então a parte do templo por dentro, de baixo, escavado, é muito interessante. Mas eu estou falando esses dias sobre o feriado de Tisha B'Av. É o dia 9 de julho, considerado o mês de Av, 9 do mês de Av. É o pior feriado do povo judeu. E por quê? Porque eles comemoram não, eles se reúnem naquele feriado para lamentar a destruição do templo. Tanto em 586 antes da era cristã, por Nabucodonosor, e no ano 70 pelo general Tito. Se o templo era o lugar mais sagrado que existia, nós voltamos no tempo, voltamos na história bíblica, tratamos sobre o tabernáculo, para depois mostrar o templo. É uma réplica, são iguais. O templo é um local fixo e o tabernáculo era móvel, enquanto o pessoal estava como nômades pelo deserto. Nós mostramos o Domo da Rocha. Nós mostramos que o Domo da Rocha não é uma mesquita, é um santuário de proteção de uma rocha. Que rocha é esta? O topo do Monte Moriá, onde ficava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado. Se o templo foi destruído, a arca foi tomada. E ao mencionar o terceiro templo, vou mostrar para vocês que já sabem onde está a arca. Os rabinos lá em Israel garantem que já sabem onde se encontra a arca, justamente em algum lugar embaixo do templo, onde não pode haver escavação, onde a arqueologia não pode estudar ou pesquisar, é proibido. Então veja que interessante, né? Só finalizando esse assunto do feriado, Tisha B'Av é o dia do calendário judaico 9 do mês de Av, o qual foi fixado como jejum e dia de luto, devido a dois dos mais trágicos eventos da história judaica: a destruição pelos babilônicos do Templo de Salomão, ou o primeiro Templo de Jerusalém, no ano 586 antes da era cristã, e a destruição do segundo templo, no ano 70 da era cristã pelos romanos. Então, essa data, esse feriado, marca essas duas datas. Repetindo o que eu falei ontem, foram em épocas diferentes, cerca de 650 anos, só que exatamente no mesmo dia do calendário judaico. Por isso que é comemorado o dia 9 do mês de Av, 9 de julho do calendário judaico. É uma cerimônia triste, mas eles estão ali no Muro das Lamentações, naquela área, jejuando por mais de 24 horas. É o jejum longo de 25 horas, este jejum. Por isso que a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. Devemos estar orando pela paz de Jerusalém. Que Deus abençoe a cada um, que Deus alimente cada dia mais com a palavra dele, com as informações, com o conteúdo de Israel, o conteúdo de Jerusalém, que é o conteúdo bíblico. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai eterno, por mais esse dia. Obrigado, a Deus, por chegarmos até aqui. Continua nos ajudando e nos usando, ó Deus, para a tua glória. Abençoa, Deus, cada pessoa que assiste e ouve essas mensagens. Que elas possam, Deus, nos ajudar na divulgação, que essas mensagens venham alcançar até os confins da terra e que o povo tenha mais informações sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o conflito que existe ali e o que diz a tua perfeita e poderosa palavra.
Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.